Bom dia, amados. Vamos, nesta manhã, compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus, no seu capítulo 14. E leremos os versos de 22 a 33. Apóstolo Mateus, capítulo 14, dos versos 22 a 23. Esse texto é bastante conhecido, muito pregado, muito falado, mas eu quero fazer uma reflexão hoje um pouquinho diferente, com um enfoque um pouco diferente. A beleza da palavra de Deus é essa, que cada vez ela nos fala alguma coisa diferente, sempre do mesmo texto. E assim, infinitamente, nós teremos sempre Deus falando aos nossos corações. Diz assim, esse texto bastante conhecido: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Pai, nós abrimos a Tua palavra, feita a Tua leitura. Clamamos a Ti agora, Senhor Deus, que Tu nos dê, Senhor Deus, a unção necessária, Senhor Deus, para interpretá-la. Assim como também, Senhor Deus, receber essa palavra em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, quero fazer uma pergunta. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve medo? E esse é o tema que eu quero tratar aqui hoje. Esse texto me fala muito e fala para nós sobre a pedagogia do medo. Porque o medo faz parte da natureza humana. Deus permitiu que o homem tivesse esse sentido do medo, do temor. E aqui esse texto fala isso no verso 26. Diz o texto no verso 26 que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Aterrorizado é mais do que medo. Tiveram uma sensação de terror, de medo. E exclamaram, então: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, não é? Entraram em pânico. Essa é uma cena de pânico. Os discípulos ali entraram em pânico. O ser humano mesmo, qualquer coisa, por causa da sua magnitude, do seu tamanho, que faça, qualquer situação que faça o ser humano se sentir menor, insuficiente, ele fica com medo. Incita essa sensação de medo no ser humano. É isso que nós sentimos quando estamos à beira de um abismo e olhamos para baixo, sentimos medo, não é? Quando nós olhamos para a infinitude do espaço, nós nos sentimos pequenos e medrosos, com medo da imensidão do espaço. Quando você está no meio do oceano, meus amados, você sente muito medo. Eu não sei se aqueles que já tiveram oportunidade, aqueles que tiveram, de estar no oceano, principalmente à noite, e olhar o oceano à noite. É atemorizante. Olhar para o oceano à noite é uma coisa tenebrosa,
porque você não enxerga, só enxerga aquela questão, aquela coisa preta em volta, não é? E você fica amedrontado mesmo. E se nós temos medo, é porque nós tememos pela nossa segurança. Então, o medo é um instinto natural de autopreservação, incutido por Deus, para que o homem se preserve. Mas o medo, esse instinto de medo, pode afetar o homem tanto para o bem como para o mal, não é? O medo, sabemos que o medo nos preserva, por isso, pode tanto servir para o bem como para o mal, como tudo na vida, pode ser tanto para o bem como para o mal, não é isso? Sempre assim. Então, eu quero tratar aqui porque existem dois tipos de medo. Nós temos o medo, ou o temor, que nós vamos chamar aqui, de benéfico e o temor nocivo. Se nós tememos o desconhecido, se nós tememos, então, essas tempestades, se nós tememos aquilo que nós não entendemos, quanto maior deve ser o temor que nós temos que ter de Deus pela sua imensidão. Deus é incomparavelmente maior do que tudo isso, do que qualquer abismo, de qualquer mar, de qualquer situação, de qualquer universo. Deus é maior do que isso. Se nós tememos o universo, devemos então temer também a Deus. Esse é o temor benéfico. É o temor que nós devemos ter de Deus, além daquele, esse é o temor que nos preserva, o temor a Deus. E o temor a Deus, no contexto bíblico, né, significa mais do que simples medo. Refere-se a um profundo sentimento de respeito, de reverência, de submissão a essa divindade. É um sentimento que leva à obediência, ao afastamento do mal e à busca pela sabedoria da vida. Isso que é o temor a Deus. E nós temos que ter esse temor. Infelizmente, a cristandade, de modo geral, está perdendo o temor a Deus. Está desrespeitando a figura de Deus. Hoje esse cara, como é esse cara? Deus é obrigado a me fazer as coisas, eu determino. Como eu determino o quê? Você não tem temor a Deus? Você está querendo submeter Deus à tua própria vontade? Não pode. Isso não existe. Nós temos que respeitar quem é Deus. Quem é Deus e quem somos nós. E o desrespeito a Deus é terrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é isso que a palavra nos diz? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, esse temor é um temor benéfico para nós, não é? Em Gálatas, não é? Nós vemos de Deus não se zomba. Deus merece o respeito. Então, o medo é essa reação natural que nós temos a uma ameaça presente, o passado, com um mecanismo de proteção. O temor a Deus é atitude de respeito, de reverência, de admiração, de submissão e de entender a soberania de Deus em nossas vidas. Eu não tenho como contrariar aquilo que Deus determina, que já está determinado por Deus. E saber que Deus é que cuida de todas as coisas. Nem um fio de cabelo cai sem anuência de Deus. Ou não é isso? Esse é o Deus que eu tenho que ter temor. E temor é respeitar a Deus. Paulo age dessa forma. Não é isso? Quando ele diz, eu com respeito a Deus, ele está dizendo assim, com temor e tremor. Não é? Provérbios 9:10 nos dá esse ensino com clareza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é isso? O Salmo 33, 18 a 19 diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome preservar-lhes a vida.
Os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre aqueles que o temem. Não é aqueles, os olhos do Senhor não estão sobre aqueles que o desrespeitam. Em outras palavras, podemos traduzir isso. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que respeitam, louvam, se submetem a Deus. Essa é a diferença entre o mundo e a cristandade. O cristão entende, com certeza, isso. Ou pelo menos deveria entender. Não é? O mundo é o mundo. Eles não temem a Deus, não estão aí, acham que Deus não existe, não tem desrespeito total. Ai deles. Ai deles. Não é? Porque até o diabo crê em Deus e teme. Mas, no entanto, a humanidade, de modo geral, está perdendo o respeito de Deus. Mas esse é o temor benéfico daqueles que temem a Deus e são abençoados por Deus por ter esse respeito e esse temor a Deus, que nós devemos respeitar. Mas também existe o medo nocivo. Falamos do medo benéfico, que é benéfico para nós. Agora vamos para o medo nocivo. Esse é aquele medo que assalta o homem quando tem uma falta de percepção e substitui, então, a segurança pelo medo. Ele tem aquela percepção errada das coisas. Ou seja, esse medo maléfico, aquele medo que paralisa as reações humanas da sua própria preservação. Vocês não vemos quantas pessoas ficam paralisadas, de repente, diante do medo? Você diz, mas como não reagiu? A pessoa fica sem ação. É o medo que paralisa, é o medo que desrespeita, é o pânico, aquele sentido de pânico. Nesse texto lido, então, nós vemos aqui que o texto nos mostra que a incerteza e o medo aqui vêm pela figura desse mar revolto em que os discípulos estavam. Existe um simbolismo bíblico para o mar. O mar tem um simbolismo bíblico. Mar, na linguagem apocalíptica, meus amigos, significa incerteza, agitação, não é? Confusão, porque o mar está sempre em movimento, ele nunca está certo? Então, esse é o significado bíblico. E o mar à noite, então, o temor é maior ainda. Para essa comunidade de Mateus, aqui nesse contexto, o mar aqui é sinônimo de perigo, porque ele simboliza o caos, as forças contrárias à criação, é destruição, é tradução de morte, medo de morte. O livro do Apocalipse nos ensina isso. Quando o surgimento da besta que vem do mar, não é? Ela vem do quê? Essa besta que vem do mar, no capítulo 13 do Apocalipse, ela nos fala justamente que surgirá uma besta das incertezas, da confusão política, da confusão social, é dessa incerteza, dessa agitação, é que surgirá a besta, né? Que já deve estar aí, já sabe. A besta é esse contexto simbólico dessa agitação, de um mundo de confusão e agitação, das incertezas que nos geram. Está lá no capítulo 13, verso 1, diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. Isto é, surge do mar, dessa incerteza social, política, né? Dessa incerteza, mais interessante que o próprio livro do Apocalipse vai nos mostrar um contraste deste mar de incerteza, desse mundo em que nós vivemos, do mundo humano, digamos assim, do mundo de Deus, do reino de Deus. Desse onde nós estamos inseridos e do reino de Deus. Onde lá nós temos a figura do trono de Deus, e diante do trono de Deus, o que nós vemos lá na descrição em Apocalipse 4, ele diz assim: existe um mar como de vidro, isto é, estabilidade, segurança, paz, tranquilidade. Essa é a diferença do mundo e o reino de Deus, não é? Mas para nós estamos aqui mostrando a confusão, o medo, não é? E aqui que existe, então, quando os discípulos estavam ali. E é interessante que os discípulos entram em pânico, né?
nessa situação, porque eles já estavam assustados com a questão do mar, tá certo? No verso 24, diz assim: enquanto o barco com os discípulos já está longe, navega contra o vento e açoitado pelas ondas. Então, nesse momento, a visão do mar ali para eles é extremamente apavorante, não é? Porque eles conheciam os perigos do mar, eles eram pescadores, eles conheciam muito bem o perigo. E o barco já está longe da margem, está a alguns estádios, está no meio, ele estava no meio do caminho, quando eles estão açoitados por esse vento, essa tempestade, não é? E não consegue alcançar outro lado, e eles estavam remando, fazendo força, tá certo? E já estavam na quarto estádio, na quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, mais ou menos, nesse horário. Então, eles estavam ali na quarta vigília já. O momento de mais dificuldade de se enxergar, de ver, de se distinguir as coisas, não é nem na noite fechada, nem no dia claro, mas nesse amanhecer, nesse período, é o período mais difícil de você andar. Você está na estrada, você sabe disso. Você não distingue as coisas nesse horário, porque fica aquele lusco-fusco querendo amanhecer, ou não, fica, né, mas ainda está naquela incerteza. E é nesse momento, então, que no horário de menor visibilidade, tá certo? Que eles são tomados, já estavam aflitos, tomados de medo, porque não conseguiam. Mas interessante que eles estavam tão aflitos, mesmo sabendo que quem tinha mandado eles fazer isso foi Jesus. O que está acontecendo? O medo está tomando o lugar da fé. Então ali, porque Jesus, vejam lá nos versos 22, Jesus compeliu, isto é, ordenou que eles embarcassem e fossem para o outro lado. Se Jesus impeliu, mandou, façam isso, eles tinham que ter, estamos na mão de Jesus, ou não? Estamos na mão do Mestre. Mas aqui eles estavam dominados pelo medo. E medo faz você ver coisas que não existem. Certo? Às vezes, a crise nos assusta mais do que ela representa. Às vezes nós ficamos assustados com as nossas crises, ficamos achando que não tem mais solução, estamos tão assustados que não vemos solução, e depois passa o tempo, você vê que aquilo não era nada. O medo faz a gente ver coisas que não existem. A imaginação humana, meus amigos, a mente humana prega peças, não é? Eu vou citar um exemplo aqui que acho que todo mundo conhece, pelo menos aqui, sei que nossas regiões. Vocês já ouviram falar do boitatá? Certo? O que é boitatá? Conforme a região do Brasil, um vai dizer que é uma coisa, outra, não é verdade? Mas outro vai dizer que é uma serpente com olho que queima, outro não sei o quê, uma bola de fogo, aquela coisa toda, boitatá. E é muito comum isso, principalmente em cemitérios. Eu vi lá, boitatá saiu do cemitério. E vê mesmo. E boitatá existe? Existe. Não no sentido que eles querem crer. Isso é o fogo-fato. O que é fogo-fato? Qualquer material orgânico que entra em decomposição, tá certo? Ele elimina o quê? Gás metano. E gás metano inflama, queima, dá aquela bola, sai de fogo e tal, e apaga. Isso aí é o tal do boitatá que eles veem. Por isso que em cemitério aparece tanto. Tem muito cadáver em decomposição ali, gás metano. Ou nos lugares assim que tem algum animal morto, então cria muito isso, nos matos e tal. Então isso, mas o povo crê, e o que você vê nisso? Se assusta? Muito assustado. Muito. Eu tenho uma história de um primo meu, falecido já, que ele era noivo, e para ele chegar na casa da noiva, tinha uma longa caminhada num lugar escuro, era uma rua muito extensa, uma estrada, não tinha casa, não tinha iluminação, não tinha nada, ele ia lá, à noite, visitar a tal da noiva. E um dia ele está subindo, tinha uma rampa muito grande para subir, assim, uma estrada, uma colina, e ele vê que o troço começou a descer lá de cima, em direção dele, uma coisa, o fogo, e vinha soltando faísca, que veio para o lado dele e tal, e ele desceu o cabelo, tá certo? Fugiu daquilo. O que ele tinha feito? Um futuro cunhado dele colocou um pneu, colocou brasa e soltou na direção dele. E ele, até hoje, está correndo do boitatá, queria pegar ele. Entendeu? Então, o medo, não é verdade? O medo faz você ver coisas que não existem. Né? Isso é o medo. E isso que os discípulos aqui
Sentiram. Eles viram aqui a fé deles substituída pelo medo, né? Eles viram ali um homem mais ou menos parecido com uma figura de um homem vindo andando nas águas. O que eles viram? Fantasma. Ah, é um fantasma, tá certo? Porque fantasma era mais ou menos comum naquela cultura também, certo? Olha, eu penso ali que já os discípulos com medo do mar, entre o medo do mar e o medo do fantasma, alguns já estavam querendo pular na água. Certo? Com certeza. Mas o socorro veio, né? O que Jesus fala imediatamente para eles? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, aquilo que era uma visão aterradora, uma visão de pânico, uma visão terrível, passou a ser uma coisa boa, né? E essa é a presença de Deus. Quando Deus está presente, você não tem que temer nada. O medo acaba, ou não é isso? Salmo 23 nos diz isso, né? Ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque você está comigo, porque tu estás comigo, ou não é isso? Então não tem que temer. Então, nós temos que sentir aqui quanto foi precioso para os discípulos ouvir essa palavra de Jesus. E é interessante que a palavra de Jesus para eles, imediatamente eles foram levados de uma sensação de medo, de terror, né, por um momento de alegria, de euforia, ficaram eufóricos. E o efeito dessas palavras sobre Pedro, então, foi muito maior, tá certo? Porque Pedro tinha um caráter diferente, Pedro tinha um caráter impulsivo, ele era zeloso, mas era impulsivo. Pedro não era muito constante, né? Ele variava, da força para a fraqueza, da coragem para o medo, da alegria para a tristeza. Pedro tinha uma personalidade assim, que era dessa forma que ele agia, né? Mas o impulsivo Pedro aqui, tomado de fé, está pronto para a ação, confia no que Jesus está falando, e deseja o encontro de Jesus. Esse é Pedro, esse é o tal do Pedro, não é? O que ele diz lá nos versos 28 e 29? Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E Jesus disse, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, fé e confiança, ele larga o medo e agora a fé toma conta dele, tá certo? E então ele se joga na água. Tá certo? Confiando no quê? Confiando na autoridade de Jesus, no poder de Jesus. Então, ele sabia que se o mestre permitisse, ele ia andar. Se o mestre deixa, manda, eu farei, né? Então, a ação de Pedro aqui começa com um ato de fé e adoração. E não há aqui evidência nenhuma que mostra uma sensação de qualquer de temeridade da parte de Pedro. Ele foi totalmente, se jogou nisso. E Jesus, quando autoriza, venha, ele caminha sobre as águas. Então, esse é o texto que está nos falando, dessa mudança repentina do medo pela fé do mestre. E agora ele está caminhando. Mas, no verso 30, diz assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O fato é que Pedro deixou de fitar em Jesus e começou a prestar atenção para as circunstâncias do mar. Teve medo. E quando o medo substituiu a fé, começou a afundar. E nesse conflito entre fé e a visão do mundo prevaleceu aqui. E o poder espiritual que estava com Pedro sumiu. E Pedro começou a afundar. Então, a visão das circunstâncias pode obscurecer nossa fé no poder de Deus. Então, diante dessa impetuosidade do mar, o pânico tomou conta de Pedro. É interessante que Pedro aqui nem sequer pensou em nadar. Será que Pedro não sabia nadar? Pedro era um pescador, nadava, a própria Bíblia vai nos contar que ele pulou do barco para falar com Jesus depois, foi nadando, ele nadava muito bem. Ele atravessava aquele mar da Galileia a hora que ele quisesse,
mas ele teve pânico, e faz a mais curta oração que eu acho que tem na Bíblia: salva-me, Senhor. Certo? Salva-me, Senhor. E, veja bem, Pedro aqui teve a oportunidade extraordinária de demonstrar a natureza real da vida espiritual. Mas, e mesmo sem êxito, né? Ele não teve êxito nessa missão dele, mas deve ter adquirido aqui uma confiança inabalável para o resto da vida dele, em Jesus. E ele, nessa confiança, ele perdeu essa visão. E, ao perder a visão da fé, ele naufragou, afundou. Mas Jesus vem em direção dele, o que Jesus faz? Estende a mão e o salva. E aqui eu quero fazer uma reflexão. Será que Jesus precisava estender a mão para salvar Pedro? Ou só uma palavra de Jesus bastava? Mas Jesus estende a mão. Amados, Jesus usa um método de apoio que é estender a mão. É um método de Jesus. Ele queria que Pedro se sentisse amparado, sentisse o amor dele, a preocupação dele. Por isso ele estende a mão. Amados, o poder das mãos é uma coisa impressionante. O poder da mão é uma coisa impressionante. Não é à toa que, ao ordenar alguém, e hoje teremos ordenação, nós fazemos imposição de mãos. Porque a mão tem um poder extraordinário. Quando você tiver que ajudar alguém, estenda a mão. O toque é melhor do que qualquer palavra. O toque da mão é a melhor palavra. Infelizmente, os nossos colegas, né, a doutora Gélia sabe disso, né, estão perdendo essa noção do toque da mão do médico, do profissional. Talvez a maior queixa que se pode escutar hoje de um cliente, de um paciente, é que o médico não me mexeu, não me tocou. Que a mão tem poder. A mão é metade da cura. Essa é que é a verdade, é uma realidade. Os políticos sabem disso, viu? Eles aprenderam há muito tempo. Eles cumprimentam, batem nas costas e tal, ganhou a pessoa. Ele pode falar o que for, mas se ele der um aperto na mão do eleitor, ele ganhou o eleitor. Ou não é isso que acontece? O fulano me cumprimentou. Não foi isso? O poder da mão. E Jesus aqui está ensinando isso. Está dizendo, meus amados, não adianta palavras. Na hora do luto, na hora do conforto, do consolo, que você vai levar um irmão, é melhor você ficar em silêncio e dar um abraço, do que falar muito. Isso vale mais, é mais conforto, é mais segurança, tem mais efeito sobre a vida da pessoa. Isso que Jesus está ensinando aqui para nós, é estender a mão. E nós sabemos disso, a Bíblia fala o tempo inteiro disso, que nós devemos agarrar a mão de quem? Na mão de Deus, que está estendida para nós. Ou não é isso? Então, ainda ele chama Jesus aqui, a palavra não foi boa para ele. Ele estende a mão, mas homem de pouca fé. Ele ainda deu uma xingada. Ele puxou um puxão de orelha em Pedro aqui. Tá certo? Então, a dúvida, a hesitação, tinha penetrado no coração de Pedro. Não é? E por esse instante ele desviou os olhos de Jesus. Amados, nós temos que aprender uma lição aqui. Se você quer ter sucesso, se quer ser bem-sucedido, se quer andar corretamente, fique com os olhos fitos em Jesus. Tá certo? No momento que você desviar a atenção, tira a atenção de Jesus e olha para o mundo, você vai sucumbir. Você vai sucumbir, como sucumbiu Pedro aqui. Essa é a verdadeira. E Jesus acaba de demonstrar aqui, não é, que vai ali, acalma o mar,
sobe no barco, tudo se acalmou. Jesus demonstra que ele, novamente, Jesus está demonstrando aqui que ele comanda tudo. Ele tem poder sobre tudo, sobre a natureza, sobre tudo. Jesus, um pouco antes, tinha multiplicado pães. O texto nos diz isso, um pouco antes ele tinha multiplicado pães, alimentou 5.000, não foi isso? O Jesus demonstra tanto poder, eu não sei como a pessoa pode duvidar do poder de Jesus. Amados, pense no primeiro milagre que Jesus faz, que está descrito nas Bíblias. Qual é o milagre? Transformar a água em vinho. 6 talhas, muito vinho, muita água. Vocês têm ideia da energia necessária? Da energia necessária para fazer isso? Porque vocês têm que quebrar o átomo. Tá certo? Isso é ficção nuclear, meus amigos. Isso quando você faz uma ficção nuclear, um pouquinho de urânio que você explode, não faz uma bomba atômica? Jesus fez isso. Talvez Jesus tenha usado a energia maior que toda a energia solar, tá certo? Para poder fazer aquela transformação. Mas Jesus fez. Ele teve que quebrar os átomos para multiplicar o que era uma coisa em outra. E a energia necessária foi uma coisa imensa. Fisicamente, é inconcebível uma coisa dessa. Seria a necessidade de mais do que todas as bombas nucleares existentes no mundo em energia para fazer isso. Mas Jesus fez. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele domina tudo. Os jovens que estão na universidade, que têm essas dúvidas sobre a divindade de Jesus, está aí uma coisa clara. É só olhar isso. Não duvidem. Esse é o Deus que não deve ser desonrado. Esse é o Deus que tem que ser temido. Esse é o Deus que tem que ser respeitado. Jesus caminhou sobre as águas até os discípulos. Capacitou Pedro para andar. Acalmou a tempestade. É interessante que esse episódio culmina com um ato de adoração e com uma confissão de fé aqui, tá certo? Veja, os que estavam no barco adoraram dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O reconhecimento claro dos discípulos. Amados, que lição preciosa tem esse texto para nossas vidas. Nós só não sucumbimos diante das nossas crises quando estamos fixos em Jesus. Quando nós estamos firmes e convictos em Jesus, com os olhos fixos em Jesus, nós atravessamos as maiores dificuldades. Superamos crises, superamos doenças, superamos uma série de situações. Se o cristão, de fato, tem o foco em Cristo e vai ao encontro das palavras de Cristo, ele pode, então, todos nós podemos experimentar a força desse amigo que nós temos, que nos estende a mão sempre, e que está conosco dia a dia. Esse é o nosso Jesus. É esse o Jesus que veio aqui. Quem tem fé, vê as ondas, mas ultrapassa a dificuldade da onda. Desde que mantenha os olhos fixos em Jesus. Se nós tivermos olhos fixos em Jesus, nós vamos andar sobre o mar. É isso que o texto está nos dizendo. Né? A presença de Jesus, essa presença invisível de Deus que está conosco, não é? Está sobre aqueles que pertencem a Ele e são protegidos por Ele. Não é para todo mundo. Nós não somos universalistas, não é para a humanidade inteira. São para aqueles que professam, de fato, Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E se tornam, então, servos de Jesus. Jesus morreu pelos servos, não morreu pelos outros. Não é? Esses dias eu estava falando para o pastor, e conversando com ele, não sei o quê, pastor, não perca tempo com bode. Cuida das ovelhas. Não foi, pastor? Só isso. Né?
cuide das ovelhas. E Deus faz isso. Deus está preocupado com as ovelhas. Não é isso? Deus está preocupado com ovelha, não com bode. Com Cristo no barco, meus amigos, tudo vai bem. Não é isso? Não cantamos isso? Tem hinos que nós cantamos. Sossegai, não é? Lembra esse hino, sossegai? Não é? Então, nós não temos que ter medo. Nós temos que ter o temor benéfico e não o temor maléfico nas nossas vidas. O temor benéfico é aquele que nos leva a ter respeito e adoração em Deus. Então, nós devemos adorar a Cristo com santo temor. O maior ato de adoração é confiar em Deus, com honra. Isto é honrar Cristo através da fé. Não temer o mundo, não temos que ter medo do mundo, não. Nem as dificuldades do mundo. O que nós temos que ter é prudência apenas. Jesus nos ensina isso, não é? Ser prudentes como as serpentes, mas dóceis como as pombas. Então, nós não devemos ter temor do mundo, desde que nós estejamos fixos em Jesus. E faremos como Pedro, tá certo? Mas não podemos tirar os olhos de Jesus, senão nós também vamos sucumbir, não é isso? E confiar nesse Deus, e não temer o mundo. Quero encerrar aqui citando o profeta Isaías, capítulo 41, dos versos 10 a 14. Diz assim: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que essa mensagem serve para nós. Eu sei que nós passamos muitos perigos, temores, nós estamos atravessando uma época de temores, tem muita incerteza, nós estamos atravessando processos de incerteza grave. Não temam, confiem em Jesus, Ele vai estender a mão. Amém? Que Deus nos abençoe nesse domingo.